At 6:10, I take a shower, get dressed, and make my breakfast. At 7:10, I'm going to work, No, I go but to work. Going, no. I go to work. okay. At 7, at 7:10, I go to home to work, but I have a lunch only 11:30. Okay, so After, but but I I have a have, lunch. no, I have lunch at, Yes, I have lunch at 11:30. No caso, não existe o A antes do lanche, não, né? não tem necessidade. Okay. A I have lunch. breakfast, a lunch, não tem necessidade. Ok. Deixa eu pesquisar aqui. And after the job, at 6 o'clock, I go into the college. I go. Coming home, Going, I go. going não existe agora, nesse momento. I go. Go. Okay. After the job, at 6 o'clock, I go to college. Coming home, only 11 o'clock. So, Sleeping half hour later. sleeping, não. Sleep. I Sleeping. go to sleep at Sleep você pode falar half assim. hour later. I go Yeah. to sleep at 12 o'clock. Você pode falar assim. Esse é o estilo que você deveria escrever. Ok. Ok? Então, toma cuidado com o estilo, né? Por isso eu falei, olha o texto, olha as coisas que eu dei para vocês poderem comparar o estilo que vocês vão escrever. Então, preste atenção. Como é que eu estou escrevendo, como é que foi dado para mim. Como é que é o formato dos verbos, como é que ela é estruturado. Por exemplo, você utilizou going. Sim. Então, a dica é, dá uma olhada. Eu utilizei going. Onde que eu vi going aqui foi dado para mim? Por que eu estou usando as coisas? As coisas que eu estou usando é o mesmo formato que foi dado para mim. O going, ela existe no inglês, mas nesse momento nós não vamos ingressar nela. Ela é utilizada para coisas que está acontecendo no momento. Ok? Ela é um verbo contínuo. Você não usa ela para rotina, ela é utilizada para outras coisas. Tipo, I am going to the supermarket. Aí você vai usar ela, porque eu estou indo para o supermercado agora. Esse sentido que você vai utilizar ela. Tá bom? O going é no presente. Todo verbo com ing é utilizado para algo que está acontecendo no presente momento. Apesar que o que nós está falando aqui, ela é o presente momento, né? Ela é uma rotina, mas ela está falando sobre rotina, hábitos, coisas que eu faço frequentemente. Então, tipo assim, todo dia eu acordo 6 da manhã, eu vou para academia, esse tipo de coisa. Esse é o estilo que eu estou utilizando agora. Eu não falo, eu estou indo para academia todo dia, eu estou tomando banho todo dia. É um pouquinho mais complexo de utilizar. Eu estou utilizando um formato diferente agora. Entendi. Ok? Se eu perguntar, o que você está fazendo agora? Eu estou estudando. Aí você vai usar o ing. É um presente momento. O que você faz todos esses dias? Aí é diferente. Tá bom? Beleza. É muito fácil, é comum que as pessoas confundem essas coisas. Por isso, existe essa atividade para nós tentar consertar e acostumar você com o estilo de utilização da frase. Ok. Tá bom? Ok, pode continuar. Acabou? Peraí. Acho que acabou.
Acabou? Go sleep. Ok. Então, você pode falar I go to sleep, I go to bed, né? Tanto faz. Você lembra ainda da diferença que eu mostrei, né? Isso, um é dormir de fato, o outro é sair pra cama. E and Isso, fall asleep é cair no sono. isso. Ok. Felipe. Ó, I wake up at 6 o'clock. I get up at 6:20. I have a shower at 6:25. I dry myself at 6:35. I get dressed 6:40. I comb my hair 6:50. Ok. I have breakfast at 6:55. I Tem, brush my teeth tem, at 7. tem alguns horários aí lá que você não falou at. Eu não sei se você escreveu at. Não, Então, eu falei você falou at? sim. Ok. Beleza. Cadê onde eu parei? I brush my teeth at 7:05. I go to school at 7:15. I have class 7:20. I I have have lunch. class at 7:20, né? I have lunch at 12:35. I have class at 14:05. I come back to Two, home at two, 2:45. o quê? É Ah, tá. 2:45, não é 14:45. É que eu contei o dia, né, de 24 horas, não pode. É. Não que não pode, mas não é utilizado em inglês assim, não. Que Então, quando eu for falar de tarde, eu preciso falar PM. isso, 2 p.m. Isso é mais utilizado. Quando você vai para esse 14, isso daí é uma estilo de formato horário militar que é utilizado. Entendi. Pronto. Pode continuar? Pode? I come back to home at 5:40 p.m. I come back home. I come back home. Isso. I do my homework at 6. I have a shower 1 hour later. I have dinner at 7:30. I watch TV 8 and I go to bed 2 hours later. Ok, I go to bed 2 hours later. Ok. Toma cuidado com I come back home, por exemplo. Você fala I come back home. Muitos alunos usam I come back to home. Não é necessário esse to home. É só I come back home. Toma cuidado com I come, porque I come... Desculpa, eu escrevi tudo errado aí. Vamos ver. Escrevi tudo no passado. Ok. I come back home. Ok? I come back to home. Essa daí eu errado. Beleza. Ok. Toma cuidado com come, ok? Come é um verbo muito simples de confundir para quem está aprendendo, porque come, ela refere onde você esteja no momento. Então, para usar ela no rotina cotidiano, ela é um pouquinho difícil. Nesse momento, como você está na aula, você pode falar I come to class, porque você está na aula nesse momento.
quando você fala, por exemplo, eu dei trabalho de casa para você se inscrever. Quando você estava escrevendo, você utilizou o come certo, porque você falou I come back home. Então, quando você estava escrevendo isso daqui, você estava em casa quando você escreveu. Então, seu pensamento estava correto nesse momento de utilizar o come, porque eu veio para casa e eu estou em casa nesse momento, então posso usar o come. Por exemplo, alunos erram muitas das vezes, eles falam, eu estou em casa nesse momento, aí eles falam, I come to work. É muito fácil de cometer esse erro. É go to work, porque você sai da sua casa e você vai para lá. Come é referente onde você esteja naquele momento. Daqui a pouco você não está em casa mais, aquele come não é relevante mais dentro da sua rotina, vamos supor, né? Então, estando na sua casa, escrevendo sobre sua rotina, por exemplo, e você quer falar, I come to English class, por exemplo. Nesse momento, I come to English class seria válido de você falar dentro da sua rotina. Daqui a pouco, quando a aula termina, aí seria I go to English class. Entende essa diferença? Sim. É Então, muito complicado, mas tem que tomar cuidado com o come. então, no lugar de I come back home, eu poderia colocar I go back to home para ficar mais. Para ficar mais geral, sim. I go back home. I go Sim, home. É possível, entendi. né? Toma cuidado com go e com home também. Em geral, o home ela é uma exceção e ela não necessita que você utilize o to o tempo todo. Em raros casos que você vai usar o to com home. Novamente, o home é uma outra coisa que é um pouquinho confuso para quem está aprendendo, especificamente quem fala português. Por quê? Em português, vocês têm costume de falar eu vou para casa. Home é eu vou para lar, eu vou para meu lar. Então, o lar não é utilizado tanto em português, já que em inglês ela é mais comum do que você fala I go to my house. Entende essa diferença? Então, I go to my house seria equivalente daquilo que vocês usam, eu vou para casa. Entendi. Aí, quando você usa house, é bom você usar my house. Quando você usa home, não já entende, não subentende que é seu. Então, você não precisa falar my home. Pode colocar? Pode. Mas I go home já basta. Entendi, não tem necessidade, tipo. Não tem necessidade. Entendi. Não tem necessidade. Entende a diferença? Sim. Ok. Beleza. Ficou alguma dúvida então aí? Não, eu não fiquei com dúvida, eu fiquei mais como que eu falo, assim. Porque no meio da aula e do almoço tem intervalo, só que eu não sei como que eu escrevo. Ok? Por exemplo, I have lunch and then I have a break before I go back to class, por exemplo. Leia essa frase e me fala o que você acha. É mais ou menos isso que você quer falar? Sim, Ok? Então, have a break é esse intervalo que você quer dizer. sim. Okay? So, I have lunch and then I have a break before I go back to class. Uhum. Esse é o significado do propaganda do Kit Kat, né? Have a break, have a Kit Kat. Então, tira um intervalo e come um Kit Kat.
Entendi. Só para vocês terem uma ideia aí. Ok, então vamos lá. Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês para nós estudar agora rapidinho. Quero mostrar. Compartilhei com vocês aí um texto sobre rotina. Vamos lá. Faz leitura uma frase cada uma. E aí depois nós discute o que está escrito aí nas frases. My daily routine. My daily Some of routine. my friends think I have a boring day routine, but I like it. I usually get up at about 6 o'clock or 6:30 in the morning after my alarm clock wakes me up. First, I brush my teeth and shave, and I wash my face. Then I get dressed and go downstairs to have breakfast with my family. Always have a coffee, cereal, and lots of fruit. That's me in the picture with my wife. I take a bus to work because I don't like to drive, and I always arrive at my office before 8 o'clock. I'm never late for work. 5, 5 o'clock it's my favorite time of the day because I finish work and go back home and see my wife and children again. I have 2 boys, Thomas, who is 6 years old, and Patrick, who is 8. We eat the dinner together in our dining hall at 6 o'clock, and after that I hung out with my wife. Yes. With my wife and kids. Yes. With my wife and kids at home. Okay. We really enjoy watching our favorite TV programs together. We like to watch shows about travel. However, 2 or 3 times a week I do exercise in the evening, so I can stay strong and healthy. Healthy. I think that this is very important. Finally, what about finally. finally, at about 9:30, I go to bed, read for a while, uh, and then fall asleep. Sure, some people think my daily routine is a little boring, but on weekends and holidays I love to fly airplanes for fun. It's my favorite hobby. Ok. E aí, o que vocês achou sobre o texto aqui? Tem alguma coisa que vocês não entendeu? O que eu não entendi. Qual? Eu não entendi downstairs. Ok. Lá em cima. Downstairs. Ok. Você não entendeu downstairs. Beleza. O que você não entendeu, Guilherme? O downstairs também e o que tá grifado de vermelho. Hangout. Isso. Ok. Deixa eu ver se tem mais um. Ok, dá uma olhada. Ah, tá. Fall asleep. A diferença disso para sleep. Fall asleep. Ok. Mesma coisa, né? Não, e o que mais?
Você quer saber o que é a diferença entre sleep e asleep? Isso. É a mesma coisa de wake para awake? Não, lembra que eu tinha falado que tinha... também, não sei se eu expliquei isso, mas vamos lá. I go to bed. I go to sleep. I fall asleep. Eu acho que eu compartilhei essas 3 frases com vocês. I go to bed, eu vou para a Isso. cama. I go to sleep, eu fechei meus olhos e eu estava esperando para dormir. I fall asleep é o físico, eu caio no sono. Então, falling asleep é o físico, eu peguei no sono e eu estou dormindo. Asleep, quando você pega asleep sozinha, asleep quer dizer que você está dormindo. Ah, entendi. Era isso que eu fiquei na dúvida. Será o I sleep, o sleep. E pra mim o fall sleep seria só fall e sleep. É, Sem o A. fall asleep é o caiu no sono. Se eu falo I am asleep, quer dizer que eu estou adormecido, né? Se eu falo I am Hum, sleeping, aí eu estou dizendo quer dizer, escrevi, I am sleeping, né? I am sleeping quer dizer que eu estou dormindo. I am asleep, eu estou adormecido. É um pouquinho diferente, mas é bom você entendi. saber essas diferenças aí. Faz sentido? Faz sentido. Ok. O que é hangout? Hangout é eu passo tempo com as pessoas. Tem o aplicativo do Google, que é tipo Skype, que chama Google Hangouts. Ah, Hangouts é compartilhar tempo. Então, você pode falar I hang out with my family, por exemplo, que está utilizado no texto. Isso quer dizer que eu estou divertindo, eu estou gastando tempo com minha família, estou conversando. Ela engloba uma variedade de atividades, né? O que é muito comum também, I hang out with my friends. Hang out, ela é, na verdade, um phrasal verb, porque você tem hang e o out, que é a preposição, e os dois juntos, ela vira um phrasal verb. Então, esses são os entendi. conjuntos de usar o hangout. Hangout é, eu estou gastando tempo, eu estou encontrando com meus amigos. Você pode falar I hang out with my friends on weekends, quer dizer que você saia com seus amigos, né? Ela tem uma variedade de entendimentos. Ela pode ser de gastar tempo com pessoas em casa ou ela pode ser de sair. Se você fala I hang out Entendi. with my friends, ela pode ser sair, você vai para a pizzaria, você vai fazer algumas atividades e você está passando tempo com eles. Isso é o sentido do hangout. Entendi. O downstairs, dá uma olhada na imagem que eu compartilhei, ver se vocês conseguem identificar o downstairs aí, através dos prepositions que eu compartilhei. Downstairs, seria o downstairs. Então, downstairs é no andar de baixo. Upstairs é o andar de cima. Então, se sua casa tem 2 andares, você tem que subir a escada para chegar no segundo andar. Então, é upstairs. Se você vai para Entendi. andar de baixo, nós chamamos isso de downstairs. Então, o andar de baixo é downstairs e o andar de cima é upstairs. Normalmente, dentro de uma casa, nos refere assim. Deixa eu anotar isso. Então, essas são dúvidas legais para vocês tirar as dúvidas. Tive mais alguma dúvida aí? Felipe, Guilherme?
Creio que não. Creio que não. Eu também não tive, não. Não? Tirei todas as dúvidas, então? Sim. Sim, tô só Ok. anotando aqui. Vocês conseguem enxergar como que vocês escreveu o texto de vocês e como que esse texto foi escrito? Mais uma dica. Não é necessário você escrever o horário o tempo todo. Lembra que eu tinha falado isso, né? Você pode Sim. ser um pouquinho mais vago sobre os seus horários de fazer as coisas. Aí no livro foi mostrado o horário em tudo, justamente para você ter uma ideia onde que as coisas estão acontecendo. Não está errado se você usa o horário em tudo, mas quando você for escrever texto, não há necessidade de escrever horário em tudo. Então, nossa ideia é que você consiga chegar a escrever um texto nesse estilo que vocês acabei de ler. Saúde. Isso Amém. em inglês, bless you. Bless. Ok. Quer fazer mais um texto? Ok. Ok, vamos fazer mais um texto. Bom. Vou fazer um texto um pouquinho mais simples. Dá uma olhada nesse texto aí. Ok. Pode ler? Pode. Leslie. Read about Leslie. Leslie is an ESOL teacher at the Leslie is an ASOL teacher at the Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has a breakfast with her husband and daughter. She has breakfast. Então, cuidado, você está sempre falando a breakfast o tempo todo. Não tem Ah, a aí. entendi. Ok? He has breakfast with his husband and daughter. With her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after-school club. She is usually as dinner at about 7 o'clock, and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Ok? Dá para ver que agora nesse daqui o exemplo do texto agora tem mais horários embutido nela.
Ficou alguma dúvida nesse daqui ou ela fica mais tranquila? Mais Essa não veio. tranquila. Mais tranquila? Isso. Não gerou dúvida nada. Não. Não, não possível não. Não? Não, não. Ok? Então vamos para a próxima. Vamos fazer a leitura desse daqui. Ok. Espera só. Pode começar? Pode. Present simple daily routine, Mr. Miller. I am an English teacher and I have a big family. So, I have a very busy daily routine. First, I get up every day at 6 o'clock, get washed and dressed, and leave for work by 7:30. Felipe? I get to school at 8 o'clock. I prepare my lessons and then teach until noon. They are the teachers, and I always eat lunch and talk together in the teachers' room. I teach again in the afternoon and then I correct my students' homework and tests. After after I get back home, I help my kids with the homework. I have three kids in elementary school. Their names are Matthew, John, and Susie. Then I do some exercise, eat dinner with Dinner. my family, Dinner. and dinner. Yes, eat dinner with my friends and watch TV Eat before dinner with my I family. go eat dinner with my family and watch TV before I go to the bed. I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch travel shows. Finally, I read in bed for a few minutes or minutes, Minutes. a few minutes before I fall asleep. Ok? Dúvidas? Não, Não, Esse aqui é tranquilo também, né? sim. tranquilo. Ok. Deixa eu só verificar aqui. Vou compartilhar mais uma com vocês aqui. Ok. Dá uma olhada no texto que eu compartilhei agora. Ok. Pode começar. Pode. Susan's daily routine. Susan is 13 years old and she attends a very big school near London. Her favorite subjects are science and physical education. She is very good at sports. She plays volleyball at her school. Susan has a busy life. She always gets up at 7:30. She has a shower, gets dressed, and at 8 o'clock she goes to school by car with With her mother. her mother. Her classes start at 8:30. Her mother is a teacher at Susan's
school? On Monday, Susan has lunch at school with her friends. On Tuesdays and Thursdays, she practices volleyball at a school gym. She practices volleyball at the school gym. She practices volleyball at the school gym. School gym. Wednesday is Susan's favorite day of the week because she has dance classes and sometimes she has dinner with her father. Susan's parents are divorced. She lives with her mother and at the weekend she always goes to her father's house. Father's house. On Saturdays, Susan goes for a walk with her dog, Nikita. After having lunch with her father, Susan goes to the cinema with some friends. Cinema. Beleza. Cinema. Cinema. At 24:05, Susan goes home and listens to music in her bedroom. She loves music. At a quarter to 10, she goes to bed. She never goes to bed late. Ok? Very good. Ficou alguma dúvida nesse texto? Vou dar uma olhada aqui em cima. Não, creio que não. Ah, tá. Physical é sempre relacionado ao quê? Physical tive essa ed dúvida. é a atividade que você pratica lá na escola de educação física. Física física é relacionada à física, no geral. Física é relacionada ao corpo. Não, não necessariamente, porque tem física que é tipo ciências que chama physics também, em inglês. Ah, Que é então, física também, né? Você tem o tópico física, né? Em português, que não é exatamente relacionado ao corpo. Physical então, education, aí sim, é relacionada ao corpo. Então, a física tem o mesmo duplo sentido que tem aqui em relação à ciência e ao corpo, que tem lá também. Okay. Sim. Okay. Agora vamos para o próximo aqui. Tá baixando aqui. Ok. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at 7:45. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes to downstairs. She goes and downstairs. She goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she's like and white and healthy. Healthy. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. School bus. Classes start at 8:30 and finish 4:30.
She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12, no, At at about 12 12. o'clock. Uh-huh. Her best friend is Amy and Sophie. Her best friend. Her best friend is Amy and Sophie always sit, sits sits next to her at lunch. To her. Her her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that, she brushes her teeth. She Sophie is a happy brushes. little. She brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Yeah. Ok? Alguma dúvida? Uh, television But a bit. Television. Uh, a última palavra, a bit. A bit é por um pouco. Pouco Sim, um tempo. A pouco. bit. É um pouco. pupil é o quê? Qual? Pupil. P-U-P-I-L. Pupil. Pupil é a outra palavra, é um sinônimo para student. Beleza. Ok? Tipo de pupilo. Se você vai olhar o literal da escrito, é semelhante, mas o significado é diferente. Entendi. O significado é estudante. Pupil é estudante. Okay? Ela é estudante. O pupil é mais utilizado no lado britânico e o student é mais comum para americano. Tá? Aí tem atividades aí para vocês fazer também. Ficou alguma outra dúvida? Task. Qual? Task. Task. Task é uma tarefa. Beleza. Task é uma tarefa. Que mais? Acho que só. Ok? Acho que é só. Ok, vamos para a próxima então. Alfred's Daily Routine. Yes. Alfred's daily routine. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about 7:30. He he gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast and at a 7:45 he leaves home and catches the bus to school. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at a 5:15 he goes home. There he does his school homework and if he He finishes finishes. it, he helps his mom line the table.
At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy. So he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually adds TV for a while after dinner. Watches. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the most, he brushes her teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Ok? E aí? Peraí que aqui tem alguns. Vou Também, procurar. só achar. Ah, tá. Mom laying the table. Laying seria tipo montar a mesa. Montar a mesa, para colocar os pratos, talheres, essas coisas, para montar a mesa. Esse mesmo. Eu joguei aqui pelo contexto, mas essa palavra eu não conhecia, não. Esse mesmo. Qual que seria a tradução exata para laying? Laying sozinha seria deitado. Então, tipo, deitado na mesa. Mas Deitando uma ela. mesa. O literal seria É. deitando uma mesa. Tá. Acho que tem mais alguma coisa aqui. Esse é o literal, mas aí é onde que você tem que tomar cuidado, porque o sentido da conjugação em inglês, ela nem sempre é o literal. Sim. Então eu gosto de trazer esses textos variados para vocês conseguirem enxergar, né, a diferença entre as coisas e vocês verem formatos diferentes de escrever. Tem outro aqui, ó. He usually has lunch at school. Canteen. Canteen é É, refeitório. tipo, Refeitório. Cantina. faz sentido mesmo. Eu só acho mais outro aqui. Wait. While the pot was in, but por quê? Acho que é isso. Ok? Felipe? Só isso também. Tem Só dúvida isso? não. Não? As que eu tinha, ele tinha também. Ok, muito bem. Muito bem. Mais uma. Bora. Emma's daily routine. Ok. Hi, my name is Emma. I am 10 years old and I am English. I live with my family in Brighton in the south of England. My day usually starts Quite early. quite early. I always get up at 7:30 on weekdays, but at the weekends I sleep an hour and a half longer. When I get up, I go to bathroom first. I wash my face to wake me up, brush my teeth, and then I have a shower. After
that, I comb my hair and get dressed. I usually wear casual clothes, mainly jeans, shorts, the shirts, and trainers. I usually I wear. Wear tablet. I always have a breakfast. Always have breakfast with my mom and my little brother Tommy. My dad never has breakfast with us because he starts work early on weekdays. I usually have a bowl of cornflakes. Um, Cornflakes. acho que é. I usually have a bowl of cornflakes if with hot milk and toast with mod. Meio embaçado Marmalade. aqui. Marmalade. Marmalade. Before I go to school, I have to walk our dog, Leo. Opa, peraí, ele saiu. I usually walk to school because I don't live very far. Classes start at 8:30. I like maths best, Maths. but maths best, but I am so good at science and English. I have two breaks at 11 and at 1 o'clock. I eat a sandwich and drink orange juice. I also play with my classmates in the playground. School finish at 30:30, No, and half my past dad three. Half past three. is 3:30, and my dad picks me up, and we come back home by car. Then, tava, tipo, Then we have lunch together. after lunch, I play with my brother for a while, and then I do my homework and and study. Twice a week, I have a basketball practice. I love doing sports. Before dinner, I sometimes meet my friends or watch a TV quiz. I Meet my seldom, friends. Meet Meet my my friends. meet my friends or watch TV quiz. I seldom play computer games. I simply find them boring. We have dinner at 7:30, and I often set the table. After dinner, I read a book or surf the internet for a while. At 9:30, I go to the bathroom to have a shower, brush my teeth, and put on my night dress. Before I go to sleep, I listen music on my MP3 player because it makes me feel relaxed. Ok? After dinner. Lembra que dinner tem dois N's. Ok? Há uma diferença. Dinner tem dois N's. Quando eu falo ela com um N só, eu falo diner. Diner. Diner é aqueles restaurantes que você vê nos Estados Unidos o tempo todo, onde que tem os balcão onde as pessoas sentam, aí tem uns quiosquezinhos que as pessoas sentam na mesa. Aquilo é um diner. Ok. Ok? Diner. Aqui tinha uma palavra aqui que do estranheiros. Ok, eu vou Quit anotar. early. Quite early. É um pouquinho Quite cedo. early. É relativamente cedo. Entendi. Ok? Eu compartilhei a imagem do diner com vocês agora.
Essa Ah, imagem que eu sim, é claro. compartilhei, este é o clássico, este daqui que chama-se diner. Okay? Só para O vocês terem uma... caminhoneiro. Os caminhoneiros, isso dentro das cidades também passa, mas isso é algo muito comum na estrada. Entendi. Okay? Só para vocês terem uma ideia do que se trata. Ok. Faz mais sentido do que vocês tinham costume de enxergar antes? Ah, você fala os diner? Não, em geral, como a rotina, como se fala, vocês viu a quantidade de estilos diferentes. Eu dei uma leque de estilos diferentes de falar sobre sua rotina. Sim, sim. O mais abrangente. É a mais abrangente, né? Então é legal você pegar esses textos, dar uma olhada, ver se você consegue escrever o seu rotina nesses estilos aí. Sim. Então, agora para frente, eu quero que vocês peguem essa semana e tentar adaptar o texto que vocês escreveram para encaixar nesses quadros. Não precisa escrever exatamente daquilo, mas vai olhando, pega uma que você gosta e vê se você consegue. Você pode pegar um pouquinho de um e adapta com um pouquinho de outro. Você pode mesclar todos eles, mas tenta escrever o que encaixa para você dentro desses textos. Ok? Beleza. Vai ser bom para vocês praticarem aí. Deixa eu só ver aqui. Dar mais um exemplo para você. Ok. Dei mais um exemplo aí de texto para vocês. Ok. Eu... Eu Ai, vou. Ok? Pode? pode ler? Pode? Ok. Hi, my name is Susan. I am 10 years old. 10 years old. I am Portuguese and live with my mother, my father, and my brother in Lisbon. In Lisbon. Lisbon. The day starts about 7 o'clock when dad and mom get up. We usually have breakfast at 8 o'clock. I like to eat cereal with milk and toast. After breakfast, my brother and I brush our teeth. We all leave the house by 11 of, of, of past 8. 8. Isso. Dad goes to work. He's a doctor. Mom, my brother, and I go to school, and my mother gets the bus to her workplace. She is a shop assistant. I always have lunch at school. My friends picks me up from school at 6:30. Sometimes we go to school. Sometimes we go to the shops, and if we are lucky, we play with our friends in the park before we do our homework. Dad usually gets home about 19:30 or 7:30, né? 7:30 seria o correto. And we all have dinner together. My favorite meals is fish with salad. In the evenings, I sometimes watch TV or catch with my friends on my computer.
I go to the ballet on Wednesdays, and my brother plays football on Tuesdays. Okay, I go to the ballet. 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 At the weekends, I play on my computer and I usually go out with my friends. Ok. Este aqui é um texto que daria para vocês enxergar que, apesar que você escreveu 18:30 aqui, você não vai falar 18:30 aí como vocês usam em português. Apesar que está escrito 18:30, você sempre vai falar 6:30. Então você possa escrever o 18:30, mas na fala você tem que falar 6:30. Beleza. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida no texto aí? Deixa eu dar uma olhada. Meals. Meals é refeições. Tá. Meals é refeições. Eu creio que não. Tá tranquilo então? Tranquilo. Dei alguns exemplos aí para vocês a mais, né? Get up, have a shower, walk the dog, work, watch TV, read a book, have dinner e have breakfast. Só para vocês conseguirem ver outros, Ok. ok? Outras coisas. Vou compartilhar isso aqui com vocês. Aí tem verbos de ação que eu compartilhei com vocês agora. Action verbs: walk, run, ride, sit down, stand up, fight, laugh, read, play, listen, cry, think, sing, watch TV, dance, turn on, turn off, win, write, open, close, sleep, throw away, cut, fly, give, jump, eat, drink, cook, wash, talk, push, pull, climb, wait. Alguma dúvida nisso daí? Creio que não. Não, também não. Também não, ok. Então, agora nós estamos mergulhando no mundo em geral. Vocês tem muita coisa que vocês conseguem falar agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem com algum vocabulário que vocês gostariam de dizer, tente não utilizar Google Tradutor, joga lá no grupo, me pergunte para que eu possa te ajudar. Porque nem Bom. sempre Google Tradutor vai traduzir legal para você. Apesar que o Google Tradutor está melhorando bastante, mas toma cuidado com coisas isoladas. Ok? Beleza. Então vamos lá. Nós fiz o Elliot's Day, né? Nós fiz Lewis Maddox. Nós terminamos com Lewis Maddox, né? Isso. Fizemos a leitura do texto? Não, acho que não. Não. Não? Ok. Então vamos fazer a leitura do texto. Lewis Maddox. Ok? Vamos lá. Vocês fizeram leitura do texto que eu acho que será, eu não lembro que eu compartilhei com vocês sobre Cape Cod um pouquinho
Eu não sei se eu compartilhei o texto sobre Cape Cod. Ou não. Ah, acho que a gente não chegou a terminar o texto da Luiz Maddox, não. A gente chegou a completar ele, não. Ok. Então vamos lá. Leitura. Uma frase cada. Sim. A gente chegou a completar o texto na aula? Não lembro. Não, Eu acho que não. não. Eu acho que eu só falei Eu para vocês completei. sobre Cape Cod, onde que eu morei, mostrei para vocês o E mapa. isso. Ok? Quem vai iniciar? Vamos lá. Luiz Maddox. Luiz Maddox is 25 and she is an artist. She lives in a small house by the sea in Cape Cod, Massachusetts. 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 Olha só, né? Estados Unidos deveria ser uma coisa que tem nomes mais tranquilos, mas Estados Unidos tem muita coisa de nomes super difíceis, como Massachusetts, né? Massachusetts, Montauk, Montauk que fica lá em Nova York. Tem uma porrada de nomes, tudo que é muito esquisito lá nos Estados Unidos. Vai entender, né? Next. She always gets up late at 10 o'clock in the morning. She has a big breakfast, coffee, eggs, and toast, and then she goes to the beach with her dog. When she gets home, she works in his studio She, until 7 o'clock she in the works in evening. her studio. Yes, she works in her studio. She never eats lunch, but she always cooks a big dinner, and she often invites friends. After dinner, she usually listen to music or plays the piano. Sometimes the phones her Some, brother Elliot in New sometimes York. she phones. Sometimes she phones her brother Elliot in New York. She goes to bed very late at 1 or 2 o'clock in the morning. Okay, any doubts about this text? Any questions? Nenhuma. Nenhuma também. Não? Ok. Não. Aqui, novamente, é um outro estilo de escrever, de novo, né, para agregar também um jeito de escrever sobre sua rotina. Okay, let's continue to number 3. Are these sentences about Lewis or Elliot? He or she? So number 1, he's a millionaire. Number He's 2, a millionaire. millionaire. Number 2, He is an artist. she's an artist. She's an artist. Okay. 3, She lives by She the lives sea. by the sea. she lives by the sea. 4, He gets up very early. He gets up very early. number 5, Agora não lembro quem que não come. she doesn't eat lunch. She doesn't eat lunch. He doesn't cook. He doesn't cook. She cooks for friends. She cooks for friends, yes. And he loves computers. He loves computers. Okay, very good.
Okay, 6.12. Listen and complete the phone conversation between Lewis and Elliot. Okay, Lewis and Elliot. So, Guilherme, Lewis, and Felipe Elliot. Okay. Hi, Elliot. How are you? Felipe? Internet tá caindo. Eu Sua não internet. escutei o que vocês falaram. Ok, Guilherme, Lewis, and Felipe Elliot. Ok, você vai fazer a leitura. Guilherme vai ser Lewis e você vai ser Elliot. Isso. Beleza. Hi, Elliot. Hi, Elliot. How are you? I'm fine, thanks. Busy as usual. Oh, you are very busy. You and your computers. No, you're always busy. Always busy. I know, but I love my work. Love my work. I love my work too, but I relax sometimes. I don't know about that. You paint all day. Yes, but I stop in the. Deixa eu pensar. In the evening. Evening. You don't stop. You never stop. You never stop. That's not true. Hey, Louis. How's your friend Nancy? Nancy, she's okay. You know, Elliot. Nancy, que eu não consigo. Likes you. Like you, likes you. She often Asks about you. asks about you. I like Nancy too. Well, come and visit me soon. Well, come and visit me soon. I want to cook for you and Nancy. I want to cook for you and Nancy. Cook. Cook. I want to cook for you and Nancy. Good idea. What about next weekend? Next Next. Sunday? Next weekend. Yeah, Next week. that's great. Okay. I often invite Yes, Nancy at the weekend. Great. See you on Sunday. Have a good week. Have a good week. good. Okay? Okay. Negatives and pronunciation. Correct the sentences about Lewis. Fiz essa atividade? Sim, Sim? Eu não eu fiz fiz. não. Se não fiz? Não. Ok. Então vamos lá. Eu vou tocar o áudio. Essas coisas têm erros e você tem que corrigi-las. Ok. Tape script 6.13. Negatives and pronunciation. 1. She lives in a flat. She doesn't live in a flat. She lives in a house. 2. He gets up at 10 o'clock. He doesn't get up at 10 o'clock. He gets up at 6 o'clock. 3. She's a businesswoman. She isn't a businesswoman. She's an artist. 4. He goes to work by bus. He doesn't go to work by bus.
He goes to work by taxi. 5. She watches television in the evening. She doesn't watch television in the evening. She listens to music or plays the piano. Okay, so number 1, she lives in a flat. She doesn't live in a flat, she lives in a house. Number 2, he gets up at 10 o'clock. He doesn't get up at 10 o'clock. He gets up at 6. She's a businesswoman. She isn't a businesswoman. She's an artist. He goes to work by bus. He doesn't go to work by bus. He goes to work by taxi. Ok? Então vou escrever aí. 2. He goes de He doesn't go to work by bus. He goes to work by taxi. Number 4. Number 5. She doesn't watch TV in the evening. She listens to music or plays the piano. Okay? ok. So now, talking about you. Work with a partner. Write the names of 2 people in your family. Então, Guilherme, você vai escrever 2 nomes de pessoas na sua família, entre irmão, mãe, pai. E Felipe, entre irmão, irmã, mãe, pai, você vai escrever 2 nomes. E aí, vocês vão fazer as perguntas.
Esse daqui que eu vou escrever agora, aqui pode ser what time does she get up? Pode ser go to work, have dinner, have lunch, have breakfast, leave work, arrive home. Tem muita coisa que você pode perguntar no what time. Então pode ser what time does he get up? What time does he go to work? What time does he go to bed? What time does he take a shower? What time does he have breakfast? What time does he have dinner? What time does he have lunch? What time does he leave work? What time does he arrive home? Né? Ou she. Você tem muitas perguntas. Do outro lado, você pode perguntar, does he have a brother? Does he have lunch? Does he have a car? Does he have a job? Isso tem variedade de coisas aí que vocês podem perguntar também. Então vai pensando, vai anotando Ok. isso daí. Eu volto já. Ok? Ok. Ok também. Ok, vamos lá. What are the names? Ok, escreve os nomes. Se quiser, escreve aqui no chat os dois nomes. Deixa eu Escrevi. E aí você vai englobar os nomes para fazer as perguntas. Beleza. Então, por exemplo, who is Paulo? Who is Maria Luísa? Aí você Ok. tem que... Aí você tem que responder. Pode começar? Pode? How old is Maria Luísa? 14 years old. Ok.
Who is who is Lucia? She's my mother. Does Lucia have a car? Oi? Does. Does Lucia have a car? No. Tenta fazer em ordem. How time Tenta fazer em ordem. Who is? How old? What's Lucia's job? uh, how Lucia's job? She's a homemaker. How time Lucia have a lunch? At 12, não. 12:30. Okay. Trabalho. That's it, né? Repete, por favor. É isso. Tá. Where does Maria Lúcia live? Maria Luísa live. Live Isso, live. Aí é pra falar a cidade? Pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser o país também. Em Brasil. Where does Maria Luísa study? He's a student. Não, where, né? Ah, tá. Onde? Where? Aí teria que At, ser at book, at... at Manuel de Matos. Ok. Pode ir? Acho que é isso, pode ir. Who is Paulo? Paulo, it's my father. Paulo is my father. IT para How old, coisas. Ok. how old is he? He is 56 years old. What's his job? He is a utilities operator. He is. He is a utilities operator. Where does he live? He Where live. does He he live live? he live in we house in Contagem. He lives in our house. Our house in Contagem. Where does he work? He work in Fiat in Betim. He works. He works in Fiat in Betim. What time does he have lunch? He have a lunch in one He one 1 o'clock. he has lunch at 1 o'clock. He has lunch in 1 o'clock. At 1 o'clock. 1 o'clock. Essa mania de trocar o rap por in toda hora. Né? Tem que praticar para nos quebrar esse automático. Faz parte. Does Sim. does he have a brother? Yes, he have many brothers. Agora de novo. Who is Lisiane? Lisiane is my mother. How old is she? She is 54 years old. What's her job? He is a home worker. He or she? She is She's a a homemaker. 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 Where does she live?
She live. She lives in our house in Contagem. She lives in our house. Le- Lives in our house. She lives in our In house our in house. Contagem. Where does she work? She works in our house in Contagem. She What time works. does what time does she have lunch? Lunch. Uh, we have a lunch in 1 o'clock. At 1 o'clock. At, at 1 o'clock. Que isso? Eu vou ser um pouquinho chata de corrigir, do seu Não, por cérebro tem que favor. engrenar isso, tá? Por favor. Does she have a sister? Yes, he have She, she have many sisters. she has She has many many sisters. sisters. She has many sisters. A é Okay. Ok, terminou? Terminou. Ok. Check it. Check it. Complete the questions and answers with do, don't, does, or doesn't. Number 1. Do you like ice cream? Okay, yes. I do. Yes, I do. Do 2. Does she work in London? yes, Yes, she does. she does. Yes, she does. 3. Where do he work? Where do he work or where does he work? Where does Where does. Quando tem he, vai does. she does you do you go to work by bus? No, No, I I don't. don't. I No, I don't. don't. Do she go to bed early? No, she don't. No, she doesn't. She doesn't. Do they have a dog? Do they Yes, have a dog? yes, Yes, they do. they do. They do. Yes, they do. Do he Does he speak speak German? German? No, he doesn't. No, he doesn't. Do they live in us? No, they doesn't. Do they live in the US? No, they No, doesn't. they don't. They don't. They don't. No, they don't. Ok? Então toma cuidado. Quando eu tenho they, eu vou usar o do, né? Então, I, you, we, they don't. He, she, it doesn't. Entendeu? Ok. Ok? Ok. Ok. Perfeito. Então nós temos
vocabulary and speaking. Vocês querem continuar para encerrar o capítulo? Nós temos 5 minutos. Ou vocês querem continuar semana que vem? Vocês que sabem. Oi? Continuar, Felipe. Você quer continuar, Felipe? Bom, pra mim tanto faz, pode ser. Ok, vamos lá. Vocabulary and speaking. Words that go together. Okay, get up early. Go To bed late. to bed late. Listen to, Music. watch, TV. TV. cook, Dinner. Dinner. cook dinner. Work Work in the office. Yeah. In in the the office. Okay, work in the office. Go Shopping. Go shopping. Go shopping. Lembrando que Drink. shopping não é o shopping que vocês têm costume em português. Então, esse go shopping é vai às compras. Não quer dizer que você vai ao shopping. Uhum. Então, go to the mall é vai ao shopping. Go Ah. shopping é vou às compras. Tem como Drink falar que eu vou às compras de uma outra forma também, não tem? é I go to buy. Você pode falar I go buy, I go to buy. Mas o shopping é sentido. mais comum. É o mesmo sentido. I go buy ou I buy só. I buy some clothes. I buy groceries. Você pode falar isso também. I buy groceries. Essa daí são as coisas de casa, groceries. I buy clothes. I buy clothes. Então, quando você vai, por exemplo, você vai para supermercado, e você vai comprar coisas de casa, comida, esse tipo de coisa, e você fala isso, I buy groceries. I buy clothes, eu compro roupa. Essas são as coisas diferentes. Ok? Ok. Ok. I drink Coffee. drink coffee, eat In restaurant. in restaurants, have A Shower. play, The piano. The piano stay At home. home. at home. Look at the questionnaire. Listen and repeat the questions. Ok. Então vamos lá. Os questions. Tape script 6.15. Lifestyle questionnaire. 1. Do you get up early? 2. Do you have a big breakfast? 3. Do you walk to school or work? 4. Do you go to school or work by bus? 5. Do you watch TV in the evening? 6. Do you go shopping at the weekend? 7. Do you eat in restaurants? 8. Do you drink wine? 9. Do you go to bed late? Ok? Então você tem que pegar essas perguntas e você tem que respondê-las em qual frequência que você está usando isso. Always, usually, sometimes, never. Ok? Ok. E aí, novamente, nós tivemos, que eu já tinha compartilhado com vocês também, a frequência. Então, adverbs of frequency, always, usually, sometimes, generally,
often, occasionally, sometimes, rarely, never. Ok, agora você tem que marcar com que frequência você faz cada coisa. E aí vamos perguntar essas perguntas um para o outro. E aí vocês vão anotar a diferença entre... Porque a frequência que Felipe faz as coisas com a frequência com o Guilherme é diferente. Ok? Então, Ok. vamos pensar nisso daí para a semana que vem. Beleza. Vai montando isso daí. E aí encerramos o restante para a semana que vem. Tenta fazer as perguntas, né? What day is it today? What day is it tomorrow? Tudo isso daí. Vamos concluindo o capítulo para nós entrar no 7 semana que vem. Toma cuidado, o 7, ela parece meio inofensiva, mas ela tem bastante conteúdo. Beleza.